O Contraponto está de volta, hoje com um convidado especial, o ilustre ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes. Como vai, ministra? Tudo bem, professor. É uma honra tê-lo aqui no Contraponto. A honra é minha. Bem, comecemos. Eu sei que o senhor nem imagina como nós vamos inaugurar o nosso programa hoje aqui, mas eu sinceramente não consegui ler a sua dissertação de mestrado, tampouco o nome da cidade, porque está em alemão. Eu vou pedir que o senhor leia, ou que o senhor diga ao telespectador exatamente como é o nome dela. O senhor tem um livro aí? O trabalho foi sob controle abstrato de normas perante a Corte Constitucional Alemã e perante o Supremo Tribunal Federal. O título em alemão é Die abstrakte Normenkontrolle vor dem Bundesverfassungsgericht und vor dem brasilianischen Supremo Tribunal Federal. Como vocês puderam ver, foi muito submetido à Universidade de Münster, na Alemanha. Muito bem, parabéns, ministro. Eu sei que foi um sucesso. E eu pensei que a minha dissertação de mestrado tivesse sido difícil, mas já vi que a sua foi bem mais. Ministro, comecemos. O senhor deu algumas declarações, entrevistas que eu pude acompanhar, com as seguintes palavras. No Estado de Direito não há soberano, portanto, ninguém pode exercer suas atribuições de forma ilimitada, nem mesmo o STF. Disse mais, que não vê como ameaça ou algo negativo o debate das decisões judiciais. Mas o senhor foi além, ainda além, que a máxima de que decisão de juiz a gente não discute, mas cumpre-se, trata-se da verdade e, antes de tudo, de subserviência da sociedade para com o Estado. Com isso, ministro, o senhor demonstra e atesta possuir profundas raízes democráticas. No entanto, em 2001, quando o senhor ainda exerceu o cargo de advogado-geral da União, AGU, embora dotado de ótimas intenções, o senhor teria enviado ao então presidente, salvo engano, Carlos Veloso, uma carta solicitando ou determinando que os ministros do STF não se pronunciassem em off para a imprensa. Eu gostaria que o senhor explicasse isso. E, na verdade, isso tratou-se do quê, ministro? Um ferimento à liberdade de expressão ou um excesso de zelo ao princípio democrático? Faço uma segunda pergunta sobre essa mesma questão. Hoje, o senhor, como ministro do STF, se chegasse um advogado da AGU e fizesse essa determinação, o senhor acataria? Na verdade, temos que contextualizar essa questão, e nós sabemos também que o off é um problema da imprensa no mundo. Né? Por outro lado, também pretender que se suprima o off é uma grande ilusão. A minha referência certamente não chegava a tanto. A imprensa, nos últimos anos, e talvez alimentada pelas declarações de alguns juízes, passou a veicular afirmações de que tal ministro afirmava que tal lei era inconstitucional. Faz parte desse novo processo experimentado pelo Brasil pós-1988. Ou que tal medida governamental parecia inconstitucional. E, às vezes, dizia-se até que 3 ministros do Supremo já haviam declarado a inconstitucionalidade ou a suposta inconstitucionalidade de uma dada medida governamental. A mim, como advogado-geral da União, incumbia uma tarefa difícil, que era discutir essas questões e sustentar a legitimidade e a legalidade desses atos. Ora, quem vem ao Supremo Tribunal Federal sustentar uma tese da constitucionalidade de uma lei governamental que já foi considerada inconstitucional, pelo menos 3 juízes, se foi publicado, por exemplo, no Estado de São Paulo, na Folha de São Paulo, já vem com uma grande desvantagem. Sim. E, portanto, a parte União Federal, que somos todos nós, né, todos os contribuintes, todos os cidadãos, já vem em grandes dificuldades. Isso não parece correto, do ponto de vista já processual e já do ponto de vista do princípio do juiz natural. Então, o que eu disse? Não tenho nada a ver com as declarações que cada juiz emita, as suas opiniões sobre o jogo do Flamengo, sobre a composição da meteorologia, ou qualquer outro tipo de questão, ou questões de filosofia, né, ou de prática filosófica, seja lá o que for. Agora, quando isso diz respeito a uma parte, a uma questão que está judicializada, ou que será inevitavelmente judicializada, e parece que não é correto que haja esse tipo de consideração. É preciso ter cuidado. É preciso ter cuidado, porque nós acabamos por desequilibrar esta relação. Então, o que eu dizia nesta carta ao ministro Veloso, que eu não acreditava sequer que houvesse esse tipo de declaração. Mas que se elas estavam sendo feitas, né, ou deturpadas, ou manipuladas,
que deveria ser, talvez, objeto de uma discussão no tribunal. Era um problema do OFF em relação à parte, neste caso, a parte União Federal. Então foi um excesso de zelo? Não, talvez não um excesso de zelo, talvez o zelo com o interesse público. Quer dizer, na verdade, um resguardo. É um resguardo do interesse do meu constituinte, que era a União Federal. Não é? É simplesmente dizer, não é possível prejulgar. Não é assim que também se canta nas modas sertanejas, no samba, né? É sempre assim que se canta, ministro. É verdade. E, afinal de contas, o senhor considera um absurdo o cidadão se defender de um outro sem rosto? Sim, claro. Não é isso? Quer dizer, nós precisamos conhecer a acusação. E essa é, talvez, uma das jurisprudências hoje mais elementares aqui do Supremo Tribunal Federal. E que não pode haver sequer denúncia genérica. Não estamos nem a falar de denúncia anônima. Né? Já a denúncia genérica impossibilita a defesa. E nós temos rejeitado muitas denúncias por inépcia, exatamente por consideradas extremamente genéricas, vagas, imprecisas. Tá certo. Ministro, eu não sei bem, mas se pelo fato desse último ano o STF, o Supremo Tribunal Federal, ter sido muito solicitado politicamente falando, ou se pelos assuntos que lá estão sendo discutidos, e se exige muita discussão em função disso, enfim. Mas o que nós percebemos é que hoje a mais alta corte brasileira está vivendo um clima de insegurança jurídica. Os grandes editoriais, muitas vezes, e aqui eu tenho algumas palavras, eles dizem o seguinte: os ministros são discrepantes, anulam hoje o que decidiram ontem, acolhem amanhã o que for negado hoje, pecam pela ausência de coerência doutrinária e outras queixas, enfim. O senhor não acha, aí eu pergunto, o senhor não acha que o Supremo estaria hoje, talvez com essa abertura toda, estrajando, figurativamente falando, muito esporte para um evento social? O que o senhor acha? É claro que essa questão comportaria, talvez, uma conferência, e talvez uma... O senhor não tem essa conferência hoje aqui? Ou já quase que uma tese. Mas o Supremo é uma entidade singular. Primeiro porque julga publicamente. Isto é raro no mundo. Portanto, não há sessões prévias, não há sessões singulares, fechadas. Nós vemos isso, o debate aberto. E agora, com a TV Justiça, então, não é? Muito mais aberto. Isso já torna a Corte uma Corte singular. Por outro lado, ele recebe um número de demandas extremamente expressivo, superior de qualquer corte equivalente no mundo. Só para que tenhamos uma ideia da Corte Paradigma, que é a Corte Suprema Americana, ela julga algo em torno de 80 ou 100 processos por ano. Né? Então, são questões selecionadas e maturadas. Aqui nós temos esses grandes desafios, com as liminares, os habeas corpus, as várias decisões. Então, isto certamente traz questões mais diversas para as turmas e para o plenário do Supremo Tribunal Federal, o que pode gerar algum tipo de incongruência, algum tipo de incoerência. Dada a diversidade das matérias, né, nós não temos aquele assunto temático que, por exemplo, preside a discussão americana num dado momento. A questão racial ou a liberdade de imprensa, né, que marca um dado termo judiciário. Quantos assuntos importantes nós tivemos, por exemplo, em 2005? Né? A discussão sobre a instalação da CPI do BIM e também os procedimentos em torno da CPI, para ficarmos em dois temas que têm dado ensejo a tanta polêmica. Isto provoca realmente alguma disputa, alguma discrepância. Agora, eu acredito que o tribunal, ao fim e ao cabo, logra obter alguma coerência. Por outro lado, o tribunal também está numa fase de transição. Transição quanto ao modelo, ao desenho de corte constitucional. Ele teve uma certa estabilidade, se nós olharmos, inclusive, nessa fase de transição do modelo anterior para o modelo de 1988, mantendo até os mesmos juízes que vinham do modelo anterior, né? E agora ele está nessa fase de mudança. Isso se intensificou, especialmente nessa época, nesse período, o que também explica um pouco as mudanças. Mas eu diria que o resultado, se nós formos justos, é altamente positivo. Se nós olharmos a defesa das liberdades, a defesa das garantias individuais, a defesa do contraditório, né? a outorga de habeas corpus. Veja, eu acho que o balanço geral
é altamente positivo. Se nós tirarmos essas críticas pontuais, que às vezes são marcadas pelo wishful thinking, né? pela ideia de que esse era o resultado que melhor conviria à minha parte, ou ao meu partido, ou ao meu interesse imediato. E que vão ocorrer de qualquer maneira. E que é inevitável numa corte com essa dimensão política, né? Tá certo, eu acho que é por aí mesmo, ministro. Bom, o senhor acaba de assumir a presidência do Superior Tribunal Eleitoral. E falemos então sobre a emenda à Constituição que trata da verticalização, se ela pode ser aplicada desde já. Isso, de uma forma assustadora, tem gerado assim, uma polêmica, uns acham que sim, outros acham que não. Qual é a sua posição com relação à matéria, ministro? Eu já não se posso, não pode dizer. Eu não posso acrescentar. É claro que verticalização virou um pouco, dependendo da perspectiva, um elogio ou um palavrão. Não é? Alguns entendiam que essa era uma palavra mágica. Né? Com isso, se estava a implementar a verdadeira reforma política brasileira, aquela que nós não teríamos tido coragem de implementar pelas vias institucionais normais. Agora também se diz que, na verdade, essa imposição é extremamente autoritária, não respeita o caráter federativo, a organização federativa dos estados, o perfil federativo dos partidos, embora a Constituição diga que eles devam ter caráter nacional e tudo mais. E aí nós temos toda essa discussão. Foi introduzido por uma resolução do TSE, né, em 2002, e desde então nós temos esse debate. A questão só se tornou tão polêmica agora já da perspectiva jurídica. Por quê? Porque o Congresso, em razão de toda essa crise, não conseguiu deliberar sobre o assunto em 2005. Né? Portanto, não conseguiu aprovar a legislação pertinente. E aí, então, tem um encontro marcado com o problema do artigo 16, né, da Constituição, que diz que a reforma que diga respeito ao processo eleitoral tem que estar aprovado um ano antes das eleições. Então é esse o debate, e aí certamente esse tema poderá vir ao Supremo Tribunal Federal sob outra fórmula mágica, que é a cláusula pétrea. Se o artigo 16 integra aquele elenco das cláusulas pétreas constantes lá do 60, parágrafo 4º da Constituição. Então é esse o debate que certamente nós vamos ter no pós-carnaval. Né? Bom, ministro, o senhor fica nos devendo, então, a resposta depois, quando tudo estiver resolvido. Tá bem? Certo. Então tá bom. Voltemos a falar sobre a TV, essa questão da abertura do Supremo, né? das plenárias estarem nas TVs, na TV Justiça. Então, o senhor, engraçado, se por um lado democratiza bastante a instituição, eu pergunto, será que por outro lado também não populariza demais? Quer dizer, eu sei que uma coisa e outra acontece, mas às vezes a gente vê até assim quase um bate-boca na TV, né? Eu acho que esse bate-boca já existia, essa discussão, essa relação. Não, em público, mas para o público que vinha ao tribunal. Né, os advogados especializados, o público que vinha eventualmente acompanhar uma dada sessão. São conhecidos os casos e também há um certo folclore em torno desses debates. Né? Quer dizer, não mudou em nada? Não, nesse sentido eu acredito que não. Agora, claro, né, que quando a gente abre esse